Quando a gente estuda retas, e que me desculpem aqueles de vocês que são estudantes de ensino médio, alguns tópicos aqui são tópicos que eu vou abordar bem rapidamente, porque são, de certa forma, pré-requisitos para que a gente possa estudar as derivadas, certo? Quando a gente estuda na geometria analítica, e mesmo antes disso, ainda nas funções, as funções de primeiro grau, a gente estuda retas. Retas representadas na sua equação reduzida, retas do tipo y igual a ax mais b. Eu costumo dizer sempre que a equação reduzida, essa que vocês estão vendo aqui, a equação reduzida da reta, é a maneira mais importante que vocês têm, a mais definitiva, a mais essencial das formas de representação de uma reta. E mais especificamente disso diz respeito aos dois coeficientes ou parâmetros que nós usamos sempre nessas circunstâncias para poder caracterizar o gráfico de uma reta, desde que não seja uma reta vertical, certo? Vale para qualquer tipo de reta, desde que não seja uma reta vertical. Horizontal vale, a gente consegue representar desse jeito aqui também. O B, por exemplo, o famoso coeficiente linear, eu gosto de começar falando nele, coeficiente linear, ele tem uma serventia específica. Ele serve para indicar a ordenada, não esqueça, a ordenada é o valor de y, certo? A ordenada, o y, do ponto em que o gráfico, vamos ser bem específicos aqui, em que o gráfico corta o eixo dos y, corta o eixo vertical, certo? Vamos chamar assim para ficar até mais bonito. Vamos falar y, depois eixo dos y, corta o eixo vertical. Se não gostar de corta, escreve intercepta o eixo vertical, certo? Então, toda vez que a gente desenhar o gráfico de uma reta, certo? Toda vez, a gente pode ter essa convicção, essa consciência de que a reta irá interceptar o eixo dos y no ponto de coordenadas 0b. Normalmente as pessoas representam só o b assim no eixo dos y, e não está errado fazer isso, mas não esqueçam de levar em consideração que se vocês estiverem falando das coordenadas desse ponto mesmo, como se trata de um ponto do eixo dos y, o x dele vale 0. E automaticamente, não pode ser diferente disso, quando o x vale 0, o y vai valer b. Então as coordenadas desse ponto de interseção com eixo vertical são 0b. Mas mais importante do que nós conhecermos o b, é nós falarmos no a. O a é o famoso coeficiente angular. Coeficiente angular também chamado de declividade, certo? Declividade da reta. Ele atende por esse sinônimo, certo? O que vem a ser o coeficiente angular? Tem várias maneiras da gente dizer quem ele representa, tá? A maneira mais formal, mais comum, digamos assim, é afirmar que o coeficiente angular representa a tangente da inclinação da reta. Tangente da inclinação da reta. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma reta aqui, certo? E essa reta forma um certo ângulo, ela não é paralela ao eixo do x, certo? Ela até poderia ser, mas vamos falar de uma reta oblíqua, só para ilustrar esse exemplo. Essa reta forma um certo ângulo aqui com o eixo horizontal, esse ângulo alfa. Tudo bem? Esse ângulo alfa aqui a gente normalmente chama de inclinação. Eu faço muita questão, inclusive, de que vocês não confundam a inclinação com a declividade, certo? Inclinação é um ângulo. Declividade, como vocês estão vendo, é a tangente de um certo ângulo. Portanto, não estamos falando da mesma coisa. Quando a gente fala em inclinação, quando a gente fala em declividade. A gente usa a inclinação para determinar a declividade. E, eventualmente, a recíproca também é verdadeira. A gente pode usar a declividade para determinar a inclinação. Muito bem, mas não é tão comum. O que vem a ser a declividade ou coeficiente angular? É nada mais, nada menos, como vocês que estudam física em paralelo à matemática, o coeficiente angular é nada mais, nada menos do que a tangente, observou? A tangente da inclinação. Função tangente, função trigonométrica, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Em seguida eu vou colocar as expressões aqui, eu tenho certeza de que elas vão ser familiares, mas vocês também podem falar que coeficiente angular representa uma taxa de variação
e taxas de variação ou taxas relacionadas são um assunto casca-grossa do cálculo, que as pessoas não costumam conseguir se apropriar com muita frequência, e eu tenho a intenção de falar aqui mesmo na página do Estude Matemática a respeito disso. A taxa de variação de y, dy, em relação a x. Uma taxa, tá? Vamos deixar isso bem claro, no mundo da matemática, uma taxa é nada mais, nada menos do que uma razão. É pegar um valor e dividir por outro. Razão, taxa, são sinônimos. Quando a gente fala em taxa de variação, o que a gente faz é normalmente pegar 2 pontos da reta, medir qual a variação vertical entre esses 2 pontos, em seguida qual a variação horizontal entre esses 2 pontos e dividir a primeira pela segunda, certo? Divide quem está de pé por quem está deitado. Divide o y pelo x, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quem já viu aquele vídeo épico da oração geral da trigonometria, aqui mesmo no canal, né? Sendo de pé, cosseno deitado, tangente de pé, cotangente deitada, divide quem está de pé por quem está deitado, delta y dividido por delta x. Tudo bem? É em função disso que a gente tem uma série de mecanismos de alternativas para determinar o coeficiente angular. Vocês podem dizer que coeficiente angular é ΔY dividido por ΔX, e nessas condições, ΔY vai ser y2 menos y1, segundo menos o primeiro, lembra? Na física se faz isso com muita frequência. E ΔX também vai ser o segundo x menos o primeiro x. Vocês podem fazer isso em qualquer ordem, tomando o primeiro e segundo pontos na ordem que vocês quiserem, desde que as diferenças sejam realizadas na mesma ordem, tanto em cima quanto embaixo, tá? Não pode fazer 2 menos 1 em cima e 1 menos 2 embaixo. Esse cuidado vocês têm que tomar. Ou ainda vocês podem dizer que o coeficiente angular é igual a tangente da inclinação é igual a tangente do ângulo alfa, que essa reta forma com o semi-eixo positivo horizontal. Esse conteúdo aqui é absolutamente fundamental para quem tem a pretensão de entender derivada. Devia ser assim o pré-requisito de expulsão. O sujeito não sabe ainda coeficiente angular, coeficiente linear, não sabe equação reduzida da reta, não está pronto, volta para o ensino médio, volta para o cursinho, volta para o estudo de matemática e vai aprender equação reduzida da reta, certo? Porque é muita pretensão e muita distância da realidade a gente achar que vai dominar o cálculo, que vai dominar as derivadas, sem saber esses conceitos básicos, certo? Sem saber esses conceitos fundamentais. Pois bem, tenho mais para falar para vocês. É claro, quando eu quero equacionar uma reta, certo? Equacionando uma reta. Quando eu for equacionar uma reta, no mundo do cálculo, o mais comum disparado é eu precisar conhecer 2 coisas para fazer isso. E me ouçam bem, especialmente aqueles de vocês que cursam engenharia, que cursam cursos da área das exatas e que estão eventualmente estudando cálculo. A gente precisa de 2 coisas para poder equacionar uma reta, e eu me atrevo a dizer, isso que eu vou dizer é o que existe de mais importante no ensino médio inteiro para se aprender antes de entrar numa faculdade de engenharia, certo? Como equacionar uma reta quando nós conhecemos 2 coisas. Primeiro, um ponto por onde ela passa, x1, y1, e o seu coeficiente angular A. Vou escrever aqui, A conhecido, certo? Coeficiente angular conhecido. Absolutamente fundamental. Eu preciso, conhecendo o ponto P e o coeficiente angular, dessa expressão, A que multiplica x menos x1 é igual a y menos y1. O que vem a ser a equação reduzida da reta, por assim dizer, sob o ponto de vista do seu processo de equacionamento. A que multiplica x menos x1 é igual a y menos y. Em alguns lugares, inclusive em outros estados brasileiros. Eu sei que isso é realidade, eu já andei dando uma olhada em alguns livros didáticos, e uma das coisas boas aqui do estudo de matemática é justamente isso, a possibilidade da gente interagir com gente de longe, né? Com gente de fora. Muita gente costuma aprender isso aqui, ó. O ponto P tem coordenadas x0 e y0. Meu amigo Simon vai gostar disso aqui. O ponto P tem coordenadas x0 e y0. E o coeficiente angular é igual a m. As pessoas têm o hábito de chamar de m. Inclusive nos Estados Unidos é muito mais comum chamar coeficiente angular de m, tá? Onde ele se chama slope. Inclusive vocês podem procurar vídeo do Khan e tal, da Khan Academy. Eles costumam usar isso com frequência. E aí os caras ensinam isso aqui, Simão, olha só que incrível, invertido. Eles ensinam invertido, eles começam pela segunda parte para poder escrever isso aqui, ó. Y menos y0 é igual a m que multiplica
x menos x0. Vocês estão vendo? É a mesma coisa que eu tenho ali em cima. Só que ao invés de usar x1, y1, eu uso x0, y0, e ao invés de usar a no coeficiente angular, eu uso m. Só que isso permite que as pessoas decorem isso aqui assim, ó. Ioiô, mi xoxô. Que massa, que coisa. Pera um pouquinho. Começaram as piadas boas no Estúdio Matemática. Você que nunca acompanhou a transmissão ao vivo, fica acostumado já com isso, tá? Minha piada boa é um clássico aqui do Estúdio Matemática. É uma piada boa atrás da outra. Ioiô, mi xoxô, certo? Deus que me perdoe, o cara tem que ter vergonha de fazer engenharia, tem que decorar isso aqui assim, né? Vamos deixar isso claro antes de mais nada. Eu achei importante fazer esse registro, frisar, tá certo? Mas, de qualquer forma, fica o registro histórico. Vocês vão precisar, certamente, dessa ideia ou dessa expressão, dessa equação, para poder equacionar retas quando vocês conhecerem duas coisas. E essas duas coisas são, número 1, o coeficiente angular, número 2, um ponto por onde essa reta passa. Quem conhece um ponto por onde a reta passa, define a posição da reta. Quem conhece o coeficiente angular, pensa, coeficiente angular não é a tangente da inclinação? Muito bem. Então quem conhece o coeficiente angular, por tabela conhece a inclinação da reta. Sabe o ângulo que ela forma com o semi-eixo positivo do x. Sabe, inclusive, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Lembra? Coeficiente angular positivo, reta crescente. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Pois então, se eu conheço um ponto por onde a reta passa e fixo assim a sua posição, e eu conheço também o coeficiente angular e sei, portanto, qual é a sua inclinação, vamos puxar uma horizontal aqui e chamar de alfa, eu consigo determinar a reta de quem eu estou falando e, consequentemente, eu tenho que ser capaz de chegar na sua equação. Tudo bem? Sem falsas pretensões, portanto. De novo, eu insisto. Quem quer aprender derivada com permanência, com compreensão a fundo, precisa conhecer a fundo a equação reduzida da reta e saber como equacionar uma reta a partir de um ponto e do seu coeficiente angular. Muito bem. Eu espero que vocês estejam todos bem, eu espero que vocês estejam todos atentos, porque agora vai começar, sem a menor dúvida, a parte mais importante da aula de hoje. Agora começa. Tudo bem? Olha só. Vamos supor que eu desenhe aqui uma curva para vocês, certo? Pode ser uma curva qualquer. E que eu diga para vocês assim, escolhi um ponto dessa curva. Pode ser esse ponto aqui. Escolhi um ponto dessa curva. Tá bom? No próximo instante, eu vou traçar três retas que passam por esse ponto. Estejam preparados, vocês que estão assistindo ao vivo. Eu vou ficar ligado aqui nos comentários, porque vocês vão ter que indicar qual das três retas que eu desenhei representa uma reta tangente. Eu vou identificar as retas aqui, reta A, reta B, reta C. E eu quero que vocês me digam qual das três é a reta tangente. Logo em seguida, eu quero que vocês também recomendem, sugiram a mim um bom motivo para isso. Que vocês me digam, essa reta é a reta tangente, eu escolhi essa reta como a reta tangente, por quê? E aí vocês vão preencher a lacuna. Vocês vão ter que me dar um bom motivo para ter escolhido a reta como a reta tangente. E a gente vai elaborar a partir daí. Todo mundo de acordo? Tudo beleza? Então acompanha, dá uma olhada. Vou desenhar três retas, como eu falei. Três retas que passam pelo ponto P. Aqui tem uma, assim. Aqui tem outra, assim, isso. Opa, ai meu Deus, deu uma escorregada aqui, esquisita. Então vamos de novo, tá? Para ficar mais elegante. Aqui, assim, certo? E essa terceira aqui, assim. Aqui, daqui para cá e de lá para cá. Então eis que tenho aqui a reta A, tenho aqui a reta B e tenho aqui a reta C. O meu delay é de aproximadamente 15 segundos aqui, leva 15 segundos para aquilo que eu digo chegar até vocês, tá? Em torno de 15 segundos. Portanto, eu imagino que agora, por volta, né, desse momento, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vocês já estejam aptos a votar. Qual das três retas é a reta tangente? Muito bem, estou acompanhando em tempo real aqui com vocês, aqui no chat, certo? O Nicolas já votou na B, Jonatas Teixeira votou na B também, tá vendo? Bastante gente, inclusive, muito obrigado, 130 pessoas acompanhando a aula nesse momento, é o recorde das transmissões ao vivo aqui do Estúdio Matemática. Muita gente votando na B, Beatriz votando na B, ali o Anderson, Paulo Tavares, Jean votando na C e o Toninho votando na A. É bom ter pessoas que votam diferente também, né? Sempre. Mas, por esmagadora maioria, como vocês estão vendo, a eleita foi a reta B. Pois então, agora eu faço a segunda pergunta. Por que a reta B é a reta tangente? De fato é.
A resposta é certa. Reta tangente é a reta B, certo? Mas por que nós diríamos que essa reta é a reta tangente? Muito bem, estou aceitando submissões nesse momento, as pessoas continuam votando, como vocês estão vendo, tá certo? O André Duarte diz assim, pois a reta passa por apenas um ponto. André, toma cuidado, observa, as 3 retas passam por apenas um ponto da curva. As 3. Então não é suficiente dizer que passa por apenas um ponto para afirmar se tratar de um caso de tangência. Entendeu a jogada? Quem fura também passa por um ponto. E esse cuidado a gente tem que tomar todos os momentos. Leonardo Lauriel, porque forma exatamente 90 graus no ponto. Leonardo, bom comentário, mas tem que tomar cuidado, porque a gente não consegue calcular o ângulo de uma reta em relação a um ponto. Pelo simples fato de que o ponto não tem dimensão, é uma criatura adimensional, ele não tem altura, nem largura, nem profundidade. E, portanto, a gente jamais vai conseguir determinar o ângulo de uma reta, que tem uma dimensão, versus um ponto que não tem dimensão nenhuma. Dá para entender? A gente não vai conseguir enxergar o ângulo propriamente dito. Então foi uma boa tentativa, mas ainda assim não foi uma tentativa muito válida. Jennifer West, olha que legal, porque a tangente não corta a reta, apenas passa encostando pelo ponto. Jennifer, especialmente para ti, dá uma olhada. Eu vou desenhar uma outra curva aqui, uma curva muito especial, essa curva aqui, ó, essa curva que faz essa espécie de chicane. Aqueles de vocês que acompanham Fórmula 1 já devem ter visto isso em traçado de circuito. Tudo bem? Se eu for desenhar, Jennifer, dá uma olhada, a minha reta tangente exatamente nesse ponto aqui. Exatamente nesse ponto aqui. Nesse ponto que parece uma conexão entre uma meia parábola para cima e uma meia parábola para baixo. Percebeu? Vou aproximar a câmera aqui para vocês poderem me acompanhar. Exatamente nesse ponto. Tudo certo? Se eu for traçar a reta tangente nesse ponto, eu vou me surpreender, porque eu vou me dar conta de que a reta tangente nesse caso, especificamente nesse caso, ela fura a minha curva. Ela não passa de raspão. E por mais que as pessoas tenham convencido vocês ao longo dos anos que tangente é quem passa de raspão, e por mais que eu concorde, se vocês me disserem que na maioria das vezes é assim que funciona, eu continuo não achando que essa é uma boa definição intuitiva do que vem a ser uma tangente. Porque muitas vezes essa definição intuitiva falha. Existem muitas situações no mundo do cálculo em que a gente é apresentado para retas tangentes que não passam de raspão, que furam as curvas que elas tangenciam. Que sacanagem, né? Mas muito obrigado pela participação. Eu estava esperando uma participação do gênero para poder comentar com vocês a respeito desse tipo. O Paulo já está dizendo, é a derivada da função nesse ponto. Ô Paulo, relaxa, fica frio, não comecei a falar nisso ainda, está tudo sob controle, né? O Simon está dizendo, ela faz 90 graus com a normal. Pois é, Simon. Aí eu vou te pedir para determinar a normal. E tu vai me dizer que a normal é a que forma 90 graus com a tangente, entendeu? Que beleza! E aí o cachorro fica andando em círculos, correndo atrás do rabo. Ou seja, definir a tangente em função da normal não dá. Assim como não dá para definir a normal em função da tangente, né? Que tremenda sacanagem. Mas muito legal essa interação e muito importantes as participações de vocês. Prometo que vou ler todas elas com muita calma, mas eu quero caminhar com vocês para que vocês entendam onde eu quero chegar. Sabe por que vocês escolheram a reta B? Intuitivamente, muitas vezes no instinto, sem perceber de fato o grau de consciência dessa escolha. Eu vou apagar as outras duas retas aqui. Como vocês estão vendo aqui. Essa reta apaguei, essa reta aqui eu também apaguei, e agora apaguei essa aqui. Apaguei a reta A e apaguei a reta C. Mantive só a reta supostamente tangente, certo? E eu quero que vocês observem com muito cuidado esse pedacinho, essa janelinha próxima ao ponto de tangência. E eu quero que vocês percebam como a curva e a reta tangente se comportam dentro dessa pequena janelinha. Tudo bem? Para isso eu vou inclusive pedir que vocês simulem junto comigo, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer, costuma funcionar bem, que vocês simulem comigo um zoom, certo? Um zoom. Por que nós escolhemos essa como a reta tangente? Por um motivo muito simples. Se nós olharmos aqui para dentro dessa janelinha,
o que eu chamo de janelinha da vizinhança do ponto de tangência, janelinha da proximidade do ponto de tangência. E nós dermos um zoom nessa janelinha, para que vocês observem junto comigo o que está acontecendo. Vamos desenhar essa janelinha aqui bem maior, essa mesma janelinha bem maior, certo? Vocês vão ver que quando a gente desenha essa janelinha bem maior aqui dentro, a gente percebe a nossa curva como se ela fosse, digamos assim, menos curva. Faz sentido, né? Se a gente olhar bem de pertinho, e isso normalmente eu sugiro para os meus alunos em aula, eu digo, olha bem de pertinho. Se eu olhar bem de pertinho, eu vou perceber que quando eu inspeciono essa janelinha, eu tenho a impressão, observem bem, de que as duas, quando eu digo as duas, a curva e a reta tangente, a curva e a reta tangente são tremendamente parecidas, se é que vocês me entendem. A impressão nítida que nós temos é de que se nós olharmos de pertinho o suficiente, nós teremos a impressão de estarmos diante de dois segmentos de reta paralelos. Dá para entender qual é a ideia? Portanto, espartano e espartano que me assistem agora, vocês escolheram a reta B como reta tangente por causa dessa noção intuitiva. Nós temos a noção intuitiva de que a reta tangente a uma curva é a reta mais parecida com a curva, não no ponto de tangência, porque não tem como uma reta ser parecida com um ponto. Nós estamos falando de coisas de natureza diferente. Mas a reta tem como ser parecida com a curva na vizinhança do ponto de tangência. A reta mais parecida com a curva na vizinhança do ponto, nós iremos chamar de reta tangente. A partir dessa definição, informal, como eu falei, que não me condenem, não me critiquem, por gentileza, os professores de matemática que eventualmente estejam assistindo a essa aula. A partir desse conceito, digamos assim, dessa ideia do que vem a ser uma reta tangente, fica bem mais prático da gente desenhar qualquer uma delas com a convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa. Quer ver só? Vamos supor que eu queira desenhar passando por aqui, por esse ponto, uma reta tangente. Mas eu também quero desenhar passando por aqui, por esse ponto, uma reta tangente, e aí um pouco mais aqui embaixo eu quero traçar uma reta tangente, e aí aqui na finaleira eu quero traçar uma reta tangente também. Destaquei 4 pontos ao longo dessa curva, e eu quero desenhar 4 retas tangentes. Tudo bem? 4 retas tangentes. Como é que eu vou fazer para desenhar a reta tangente em cada um desses pontos? Muito simples. Eu não vou olhar para o ponto. Eu vou olhar para a vizinhança dele, para o pedacinho de curva na vizinhança do ponto. E vou traçar a reta mais parecida com esse pedacinho de curva. Tratando, inclusive, se possível, esse pedacinho de curva como se fosse reto, desprezando intuitivamente a sua curvatura. Olha que maluquice o que acontece nessas circunstâncias. A gente vem até aqui, olha para esse ponto, destaca aqui uma janelinha que corresponde à sua vizinhança e enxerga dentro dessa janelinha um toquinho de curva, um pedacinho de curva. Se essa janela for suficientemente pequena, esse pedacinho de curva parecerá uma reta. Se ainda não parecer uma reta, das duas uma. Ou a curva não é uma curva suave, e a gente só pode derivar, só pode traçar retas tangentes em curvas suaves. Um exemplo de curva que não é suave, um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma nos picos, nos bicos que vocês têm ao longo de um eletrocardiograma, vocês não conseguem desenhar uma reta tangente. Porque não existe a suavidade necessária para que a gente consiga ser bem sucedido nessa missão. Pois bem, se vocês olharem para dentro dessa janelinha, vocês perceberão, eu disse, 2 motivos, né? Primeiro motivo, a reta, aliás, a curva, ela não é uma curva suave. Segundo motivo, vocês não estão olhando de perto o suficiente. Porque se a curva for suave e vocês olharem de perto o suficiente, ela parecerá reta, ou pelo menos aquele trecho que vocês estão observando em cada instância, em cada situação. Observa comigo, eu tenho aqui a janelinha, eu tenho aqui o toquinho de curva, e agora eu vou tomar o cuidado de desenhar aqui dentro a reta mais parecida com o toquinho de curva que eu consegui. A reta mais parecida com o toquinho de curva, tanto para cá quanto para lá.
a reta mais parecida, mas me passei várias vezes aqui, a reta mais parecida com o toquinho de curva, nessas circunstâncias, será a chamada reta tangente. E se vocês olharem para dentro da janelinha de inspeção, eu insisto, se vocês olharem aqui para dentro, assim, bem de pertinho, vocês vão achar que a reta tangente e a curva são uma coisa só. Elas parecerão o mesmo segmento de reta. E isso reduz a nossa curva a uma reta, se vocês forem parar para pensar. Vale a mesma coisa aqui no segundo ponto. Abro a janelinha de inspeção, percebo que dentro dessa janelinha tem um toquinho de curva. Esse toquinho de curva parece uma reta. Eu desenho, passando por esse ponto, a reta mais parecida com esse toquinho de curva. Observem comigo que o resultado disso representa uma segunda reta tangente. Dessa vez, porém, uma reta tangente decrescente. Tudo bem daqui? Olha o terceiro, aqui embaixo. Eu tenho mais uma janelinha para abrir. Quando eu abro essa janelinha, eu desenho aqui dentro a reta mais parecida com a curva na vizinhança do ponto que eu escolhi como sendo meu ponto de tangência. E aqui mais adiante, observa, eu tenho uma quarta janelinha. E se eu desenhar a reta aqui, a reta tangente, eu vou perceber que essa reta tangente vai crescer. Detalhe curioso. Vocês diriam que essa curva, observem comigo, cresce aqui no início até chegar em um determinado ponto. Depois decresce aqui no meio até chegar em um outro determinado ponto. Vamos falar mais a respeito deles daqui a pouco. E em seguida cresce de novo? Pois vocês observem que as retas tangentes acompanham esse movimento. As retas tangentes acompanham esse movimento. Aqui, no início da reta bem à esquerda, eu tenho uma reta tangente crescente. Logo em seguida eu passo pelo ponto mais alto da minha colina e começo a descer. Vocês observem que ao longo da descida as duas retas tangentes que eu tracei são decrescentes. E aí quando eu passo pelo ponto mais profundo do meu vale e volto a subir, eu percebo que a reta tangente mais uma vez se torna crescente. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando eu precisar saber coisas sobre curvas, e essa é a noção intuitiva mais importante para a gente construir nessa microaula de hoje. Quando a gente começa a falar sobre curvas, cedo ou tarde a gente se dá conta, como fez o René Descartes, como fez o Newton, como fez o Leibniz, como fizeram todos esses motherfuckers da matemática ao longo de muito tempo. A gente se dá conta de que é melhor perguntar para a reta tangente coisas que nós quisermos saber sobre a curva. É melhor perguntar para a reta tangente. Se eu quero saber se uma curva é crescente na vizinhança de um certo ponto, sabe o que eu faço? Eu desenho a reta tangente e pergunto para ela, reta tangente, reta tangente, você é crescente? Se ela disser sim, pode ter certeza, a curva também é. Da mesma forma, se eu pergunto para uma dessas duas retas tangentes aqui, minha filha, tu é decrescente, né? Ela vai dizer, sim, eu sou decrescente. Eu vou dizer, que legal, então a curva também é. E lá na ponta direita, e aí, tu é crescente? Beleza, se tu é crescente, a curva também é. A curva sempre vai se manifestar em relação ao seu crescimento por intermédio da sua reta tangente. Isso é uma das coisas mais lindas que a gente tem para aprender no cálculo. A gente se dá conta de que isso é verdade em alguns exemplos clássicos. Por exemplo, todo mundo aqui, no ensino médio inclusive, que está se atrevendo a assistir essa aula, já desenhou parábolas. Desenhou parábolas no ensino médio, desenhou parábola para estudar para o Enem e para o vestibular. Eu imagino, porém, que essas mesmas pessoas não tenham realizado um exercício bem simples. Marcado vários pontos aqui, e traçado retas tangentes em cada um desses pontos. Observa, tracei uma reta tangente aqui, a mais parecida com a curva, aqui a mais parecida com a curva, a mais parecida, 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 a mais parecida. Observou? Vocês percebam que as retas tangentes são todas decrescentes, até chegar no vértice da parábola, E assim que a gente passa pelo vértice da esquerda para a direita, essas retas tangentes todas se tornam crescentes. Pois será que essas retas tangentes não têm coisas interessantes a nos dizer a respeito das curvas que elas tangenciam? É claro que a resposta é sim. As retas tangentes são absolutamente decisivas para nos dizer coisas fantásticas a respeito das curvas que elas tangenciam. E esse é o objetivo
de quem estuda cálculo. É entender como as retas tangentes podem nos dizer coisas a respeito das curvas que elas tangenciam. E existem vários motivos para nós usarmos retas tangentes. Atenção, prepara o print. Prepara o print. Razões para usar retas tangentes. Certo? Razões para usar retas tangentes. Tudo bem? Razões, eu tenho 4 bons motivos, tomara que eu lembre dos 4, quem sabe faz ao vivo. Eu tenho 4 bons motivos para que vocês usem retas tangentes para descobrir coisas a respeito das curvas que essas retas tangentes tangenciam, com o perdão da redundância. Primeira razão para usarmos retas tangentes. Muito simples, muito simples. Retas são simples. Simples assim. Retas são simples. Certo? O que eu quero dizer com isso? Retas são simples? Y igual a x mais b. A gente começou a aula de hoje com isso, ainda na primeira parte, antes da breve interrupção do Facebook. Y igual a x mais b. Toda reta não vertical, toda reta horizontal ou oblíqua poderá ser descrita por intermédio de apenas 2 parâmetros, o a e o b. Portanto, retas são super simples. E se a gente conhece o a e conhece o b de uma determinada reta, a gente sabe a sua posição, a gente sabe a sua inclinação, a sua posição vertical, a gente sabe tudo a respeito delas. Certo isso? Muito bem. Em segundo lugar, isso é muito importante da gente saber, tá certo? Se observada de pertinho, escreve assim, de pertinho, tá? E ó, não vamos mostrar isso aqui, professor de cálculo de vocês, que vai querer me queimar no fogo do inferno, mas funciona, tá? Se ele vier conversar comigo, eu vou dizer para ele, ó, eu fiz porque funciona. De pertinho, se observada de pertinho, vírgula, toda curva suave, escreva isso para ele não brigar comigo, toda curva suave parece uma reta, certo? Toda curva suave parece reta. Foi isso que eu falei para vocês. Se eu pegar o toquinho, só o toquinho, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ai meu Deus, foi esse aqui. Ah não, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Não caiu a transmissão. Levei um susto agora que vocês não têm noção. Tá? Mas enfim, se observada bem de pertinho, toda curva parece uma reta. Foi isso que eu tentei mostrar para vocês quando eu abri as pequenas janelinhas em torno dos pontos de tangência e disse, vamos desenhar a reta mais parecida com a curva dentro dessa janelinha. Porque se eu observar bem de pertinho, e aí o que é pertinho vai depender de caso para caso, toda curva parece uma reta, certo? Em terceiro lugar, a reta tangente e a curva, e a curva tem um ponto em comum. Vocês observem que eu não escrevi tem um único ponto em comum, eu escrevi apenas tem um ponto em comum. Porque a reta tangente pode ter mais de um ponto em comum com a curva. A reta tangente pode, inclusive, ter todos os pontos em comum com a curva, se essa curva for uma reta também. Olha que maluquice. Curvas que são, ao mesmo tempo, retas. Eu não vou explorar isso, mas eu fico me roendo, porque isso dava um baita pano para manga na época em que eu trabalhava consistentemente com aulas de cálculo. E quarto item, muito importante, certo? Nenhuma reta é mais... Vamos escrever assim, nenhuma outra reta, certo? Nenhuma outra reta é mais parecida com a curva, essa fica um pouquinho mais comprida, tá certo? Nenhuma outra reta é mais parecida com a curva na vizinhança do ponto do que a reta tangente. Cara, se vocês souberem esses 4 itens, apenas esses 4 itens, eu garanto para vocês, quando eu passar para vocês os instrumentos, eu vou fazer isso logo em seguida, vai ficar muito claro, mas muito claro para vocês, a importância de nós trabalharmos com naturalidade, com suavidade, quando estivermos diante de retas tangentes, como vocês estão vendo, para consultar elas, as retas tangentes, a respeito das curvas que elas tangenciam. Os 4 motivos para isso, como vocês estão vendo, estão aqui. Os 4 motivos. Em primeiro lugar, retas são simples.
Em segundo lugar, se observarmos bem de pertinho, toda a curva parece uma reta. Em terceiro lugar, a reta tangente e a curva têm um ponto em comum. E em quarto e último lugar, nenhuma outra é mais parecida com a curva na vizinhança do ponto do que a reta tangente. Portanto, pode ir na fé. Quer saber uma coisa a respeito da curva? Desenha a reta tangente, de preferência equaciona ela e pergunta para a reta, não pergunta para a curva. Se a reta for crescente, a curva também será. Se a reta for decrescente, a curva também será. Só que aí vocês vão me dizer assim, tá, beleza, beleza. Isso tudo é muito bonito. E digo mais, quando a gente escolhe um ponto da curva, levando em consideração esse terceiro item de que a reta tangente e a curva têm um ponto em comum, nós definimos um ponto de referência na nossa curva para trabalhar, o ponto de tangência, o ponto por onde a reta tangente vai passar. Mas se vocês lembrarem de novo da introdução dessa aula, vocês vão lembrar do professor Gustavo dizendo assim, a coisa mais importante que o engenheiro em formação precisa saber quando entra na faculdade é equacionar uma reta a partir de um ponto e do seu coeficiente angular. Lembra? Um ponto e o coeficiente angular. Pensem nisso agora. Pensem nisso. Vamos supor que eu resolva pedir a vocês que determinem comigo a equação de uma reta tangente. A equação de uma reta tangente, certo? Para equacionar, como nós vimos agora há pouco, para equacionar uma reta tangente, o que eu faço para equacionar uma reta tangente? A que multiplica x menos x1 é igual a y menos y1. Então pensem comigo por um instante. Eis que tenho aqui uma curva, certo? Eis que tenho aqui uma curva. Aí eu marco um ponto ao longo dessa curva. Esse ponto aqui, esse ponto é um ponto P, certo? Esse ponto P terá um par de coordenadas x1 e y1. E, portanto, vocês observem que no momento em que eu escolhi o ponto da curva por onde eu quero que a minha reta tangente passe, eu já sei quem são o x1 e o y1 que eu vou colocar aqui na minha equação reduzida. Eu já sei as coordenadas do ponto. Fica faltando, sabe quem? Fica faltando só o coeficiente angular. Mais especificamente, se eu quiser equacionar essa reta, a famosa reta tangente, eu precisarei não só do ponto P por onde ela passa quando encontra a curva, mas precisarei também saber quem é o seu coeficiente angular. Certo? Em outras palavras, em última análise, nós estamos em busca, quero saber quem é o coeficiente angular, observa, o coeficiente angular da reta tangente. Quem é o coeficiente? Cara, isso aqui eu chego a me emocionar, eu erro no quadro, que isso aqui é lindo demais, eu fico me babando quando eu dou essa aula aqui. Da reta tangente. Quero saber quem é o coeficiente angular da reta tangente. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta, Gustavo. Relaxa, meu filho. Quero saber quem é o coeficiente angular da reta tangente. Pelo simples fato de que ele é o único elemento que está me faltando para eu poder dizer quem é a equação dessa reta. E mais, se eu souber o coeficiente angular da reta tangente, por exemplo, se eu ilustrar, conseguir provar que ele é positivo, eu saberei que não só a reta tangente é positiva na vizinhança desse ponto de tangência, mas também a curva. Porque, afinal de contas, a reta e a curva são muito parecidas na vizinhança do ponto de tangência. Que rufem os tambores. Sabe qual é o nome que a gente dá para isso que a gente quer saber? Sabe qual é o nome oficial no cálculo que a gente dá para o coeficiente angular da reta tangente? Isso é nada mais, nada menos do que sinônimo de derivada. Derivada. Derivado que nos traz até aqui, o que nos conecta nessa noite de quarta-feira. A derivada de uma função em um ponto é nada mais, nada menos do que o coeficiente angular da reta tangente àquela curva no ponto que vocês escolheram para ser o ponto de tangência. Nota bem, a derivada não é o valor de y desse ponto. Não. Quem te dá o valor de y desse ponto é a função, cujo gráfico corresponde à tua curva. A derivada vai além disso. A derivada representa o coeficiente angular da reta que tangencia a curva naquele ponto específico. E por que é importante conhecer o coeficiente angular da reta tangente?
Em outras palavras, por que é importante conhecer a derivada? Por 2 motivos. Primeiro, a gente depende dele para conseguir equacionar a reta tangente. Eu preciso do coeficiente angular da reta tangente para poder realizar esse equacionamento. E, em segundo lugar, conhecendo o coeficiente angular, eu conheço por tabela a inclinação. Eu saberei, portanto, olhando para o coeficiente angular, se essa reta tangente é crescente e se essa reta tangente é decrescente. E no momento que eu sei essa informação, vocês vejam que fantástico. Eu uso essa informação para saber coisas a respeito da curva. Porque a reta tangente e a curva são sempre muito parecidas na vizinhança de cada ponto de tangência. Eu insisto, nenhuma reta é mais parecida com a curva na vizinhança do ponto que a gente escolheu do que a reta tangente. Eu não vou entrar no mérito dos limites, eu não vou entrar no mérito aprofundado do cálculo, eu quero dar a vocês uma ideia do que isso representa para que vocês saibam como a gente vai proceder em nível instrumental apenas com polinômios, assim, tipo, nada de misterioso, muito pelo contrário, para que vocês percebam pelo menos uma única aplicação disso imediata que vai impactar vocês, independente de vocês estarem estudando isso aqui para o vestibular ou de vocês já estarem frequentando cursos de cálculo. Vamos voltar para aquele gráfico do tio. Ó, o tio. Aí, tá vendo? Piada boa de novo. Eu quero marcar alguns pontos aqui, mas agora eu vou marcar com mais cuidado. Vou marcar um ponto aqui na arrancada. Eu vou marcar esse ponto que está bem aqui em cima, tá vendo? Lá em cima da montanha. E eu vou marcar mais um ponto aqui na descida, pode ser aqui, mais ou menos aqui, assim na descida, beleza? Tá? E eu vou marcar mais um ponto bem aqui embaixo, no ponto mais profundo desse vale, o mais profundo dos pontos do vale. E aqui mais um ponto na subida novamente, certo? Derivada é nada mais, nada menos do que o coeficiente angular da reta tangente. A notação mais comum para a derivada é f' de x. Ao invés de falar f, a gente fala f'. Essa linha indica que nós não estamos falando do y do ponto, que nós estamos falando do coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto, no ponto que nós escolhermos para representar o nosso ponto de tangência. Então o que eu quero que vocês observem comigo é o seguinte: se eu desenhar aqui essa primeira tangente, eu tenho o dever moral de perceber que essa primeira reta tangente é crescente. E, portanto, que se esse ponto aqui tem um certo x, vamos chamar o x desse ponto aqui universalmente de x1, certo? Vamos dizer que esse ponto aqui tem um certo x, que corresponde ao nosso x1. Nós diremos, atenção, porque isso é chave, nós diremos que a derivada da função no ponto x1 é maior que zero. Vocês vão dizer, enlouqueceu, como assim maior que zero? É claro que é maior que zero. Essa reta tangente não é crescente? A resposta é sim. Retas crescentes não têm coeficiente angular positivo? A resposta é sim. Coeficiente angular de reta tangente não é sinônimo de derivada? Sim, é também. Consequentemente, se a reta tangente é crescente, é porque a derivada da função nesse ponto, no x desse ponto, será positiva. Não caiu a ficha ainda? Relaxa, fica tranquilo. Dá uma olhada no segundo exemplo. Eu vou desenhar aqui, no segundo momento, uma reta tangente. Meu Deus, isso aqui só é reto na minha cabeça, né? Deus o livre. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, assim, e agora aqui assim, certo? Observem comigo que essa tangente, bem forçada, como vocês estão vendo, mas o propósito é só didático-pedagógico, tá certo? Dá uma olhada. Essa reta tangente é decrescente. Se essa reta tangente é decrescente, nós diremos que o seu coeficiente angular é negativo, certo? E quem nos dá coeficiente angular de reta tangente quando a gente precisa dele? Adivinha? A derivada. Então, a derivada da função nesse segundo ponto aqui, que eu vou chamar de x2, tá certo? Vou puxar aqui para baixo, como eu fiz ali antes, e vou chamar esse ponto de x2. Eu vou dizer que a derivada da função nesse valor x2, nesse ponto de abscissa x2, é negativa. Afinal de contas, a minha reta tangente é decrescente. Retas decrescentes têm coeficientes angulares negativos. E isso vai valer também lá no terceiro, no quinto e último ponto. Depois eu vou voltar para os máximos e mínimos aqui de propósito estrategicamente. Vamos chamar esse ponto aqui de x3. Se eu chamar esse ponto de x3, daqui para cima, daqui para baixo, observem bem, eu vou ter a minha reta tangente. A reta tangente novamente está crescendo. Se a reta está crescendo, é porque o seu coeficiente angular é positivo mais uma vez. Vocês observem que a curva é de fato crescente aqui nesse primeiro trecho, o que é compatível com uma derivada positiva, que é compatível com coeficiente angular positivo. A reta é decrescente, a curva é decrescente nesse trecho intermediário, o que é compatível com retas decrescentes e, portanto, coeficientes angulares negativos.
E mais uma vez, depois de passar pelo ponto mais profundo do vale da desilusão de quem não aprende cálculo, vocês têm novamente uma reta crescente e a reta crescente estará associada a coeficientes angulares positivos. Mas o verdadeiro poder da derivada vem agora. Vem agora. Sabe por quê? Se vocês olharem com carinho para aquele ponto que está lá em cima, bem lá em cima, na hora em que vocês forem traçar a reta tangente, vocês possivelmente perceberão, assim como eu, que essa reta tangente, só nesse caso aqui, bem do topo, não só nele, né? Na verdade, para ilustrar, nesse caso, bem do topo, essa reta tangente é perfeitamente horizontal. Horizontal, tá vendo? A tangente é horizontal. E isso é sintomático. Isso é sintomático. O fato de eu ter encontrado uma reta tangente horizontal é sintomático de que, muito provavelmente, existem muitas variantes nesse pensamento, nesse raciocínio. Então me perdoem pela hipersimplificação. Muito provavelmente eu estou diante de um ponto de máximo. Talvez não seja um ponto de máximo. Talvez não seja o ponto mais alto da minha colina. Mas eu tenho essa suspeita no momento em que eu observo um ponto que tem coeficiente angular, um ponto que tem uma tangente horizontal, um ponto associado a uma reta horizontal, chamo esse x de x máximo, x associado ao ponto mais alto dessa colina, e digo para vocês que a derivada da função neste x máximo é igual a zero. Como assim igual a zero? Claro que é igual a zero. Não é crescente, não é positivo, não é decrescente, não é negativo. Se é horizontal, então o coeficiente angular vale zero. E vocês acabaram de identificar uma particularidade de pontos de máximo, de curvas que a gente avalia, de curvas suaves que costumam ser objeto do cálculo. Quando nós estivermos diante de um ponto de máximo e traçarmos a reta tangente exatamente nesse ponto, essa reta tangente vai ser horizontal. Retas horizontais têm coeficientes angulares nulos e, portanto, nessas condições, a derivada também será igual a zero. Mas será que no meu exemplo, nesse gráfico, isso é uma particularidade exclusiva desse ponto de máximo? A resposta é não. Olha para o ponto mais profundo do Vale da Desilusão. Se eu desenhar aqui embaixo agora, observa bem, se eu desenhar aqui embaixo uma reta tangente, certo? Se eu desenhar aqui embaixo uma reta tangente, vocês concordam comigo que essa reta tangente vai ser horizontal de novo? Se essa reta tangente é horizontal, mais uma vez, eu vou afirmar categoricamente, dessa vez chamando esse sujeito aqui de x mínimo, que a derivada da minha função, observa bem, a derivada da minha função, quando observada, quando avaliada no x associado ao ponto mínimo, também valerá zero. Ou seja, tangentes horizontais não são particularidade exclusiva de pontos de máximo, dos pontos mais altos das minhas colinas, mas também aparecem, também costumam aparecer, quando vocês estão nos pontos mais profundos dos vales que vocês encontrarem por aí, nas curvas suaves que propuserem a vocês nas questões de cálculo, nas questões que envolverem o processo de derivação. O verdadeiro poder de uma derivada costuma se revelar para as pessoas que entendem esses aspectos preliminares quando elas descobrem que podem usar as derivadas para determinar máximos e mínimos. E o que eu quero é trazer um exemplo ilustrativo para vocês disso, observando como vocês estão vendo que tanto pontos de máximo quanto pontos de mínimo são pontos caracterizados por derivadas que valem zero. Lembrando sempre que derivada é nada mais nada menos do que o coeficiente angular da reta tangente à curva em um determinado ponto. E retas tangentes são importantes por todos os motivos que eu elenquei para vocês, mas principalmente pelo fato de que nenhuma outra reta é mais parecida com a curva na vizinhança do ponto que a gente escolheu do que a reta tangente. Portanto, se eu quiser saber coisas sobre a curva, eu não vou perguntar direto para a curva, eu vou sempre perguntar para as retas tangentes nessas circunstâncias. Encaminhando a nossa aterrissagem, eu quero que essa aula seja breve, eu vou apresentar para vocês 3 ferramentas de derivação, não mais do que isso, certo? 3 ferramentas de derivação. Aliás, 3 não, 2. Só 2. 3. Vou transformar 2 em 3 para facilitar a vida de vocês. Quer ver só? 3 regras de derivação. Sem entrar no mérito, sem falar em limite, sem falar em nada disso. Mas 3 regras de derivação que são importantes, que todo ser humano digno que aprende derivadas, que estuda cálculo, decora. Eu disse decora.
Você tem que parar com essa mania de achar que tudo está no Google, que tudo a gente consulta e acha. A gente grava no Whats e tira foto e posta nude. Nada disso. O que a gente tem que fazer é decorar, seus cabeça. Derivadas a gente decora. Quer ver só? Se a função é constante, uma constante real. Se a função é uma coisa do tipo a vezes x, e especificamente e genericamente, se a função é uma coisa do tipo a vezes x na n, como derivar expressões desse tipo? As três mais básicas. As três mais básicas. Observa bem. Derivada de uma função constante, sem entrar no mérito de por que isso acontece, eu adoraria, mas não vai ser hoje, a derivada de uma função constante sempre vale zero. Certo? Derivada de uma função constante vale zero. Mais nos próximos capítulos. Derivada de uma função do tipo ax. Ax é simplesmente a. O que significa isso? Quem é a derivada de 5x? A derivada de 5x é 5. Quem é a derivada de menos 3x? A derivada de menos 3x é menos 3. Dá para entender? Se a expressão for só número encostado no x, a derivada é número. É o número que estiver encostado no x. Tudo bem? Que beleza, só no piloto automático, só as ferramentas de que a gente precisa para tentar traduzir algum sentido nisso aqui. Ax na n, ax na n. Sabe o que a gente faz? Pega esse n, passa para frente multiplicando assim, n vezes ax, e subtrai dele uma unidade, nax na n menos 1. Tudo bem? Passa o expoente multiplicando, e subtrai dele uma unidade. É mais fácil fazer do que explicar. Quer ver só? Quem é a derivada, por exemplo, de 3x na quinta? 3x na quinta. Sabe o que a gente faz? Pega o 5, passa o 5 multiplicando e subtrai dele uma unidade. Em outras palavras, a derivada de 3x na quinta vai ser igual a 5 vezes 3, 15 vezes x, elevado a 5 menos 1, 4. Está aí, a derivada de 3x na quinta é 15x na quarta. Tudo bem? Ah, e se fosse a derivada de menos 2x na sexta? Não tem problema nenhum. Derivada de menos 2x na sexta vai ser igual, acompanha comigo, passa o 6 multiplicando e subtrai dele uma unidade. 6 vezes menos 2 dá menos 12, e, portanto, o menos 12 vai ser meu novo coeficiente, menos 12x na quinta. Simples assim. Tudo bem? Menos 12x na quinta. E se eu pedisse para vocês que derivassem, por exemplo, a expressão x na oitava? Simplesmente x na oitava. Entendeu? X na oitava vocês vão derivar numa boa. Se quiserem, podem inclusive materializar o coeficiente aqui, que é igual a 1. É 1x na oitava, certo? E, portanto, na hora em que esse 8 passar multiplicando, ele vai passar multiplicando, vai encostar no 1. 8 vezes 1 dá 8, e vocês chegarão comigo à conclusão de que a derivada de x na oitava é a mesma coisa que 8x na sétima. O que me leva para uma derivada importante que eu tenho que trazer para vocês, para o nosso propósito imediato. X ao quadrado. Como é que eu faço para derivar x ao quadrado? Sabe o que eu faço para derivar x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é nada mais, nada menos do que 2 passa multiplicando e perde uma unidade. Se esse 2 passar multiplicando aqui, vezes 1, e perder uma unidade, nós chegaremos à conclusão de que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Tudo bem? 2x. E eis que agora, então, a gente vai para a primeira aplicação imediata. Sem elaborar adicionalmente e desnecessariamente, nesse momento, na minha opinião, a respeito da derivada propriamente dita. A gente vai para uma aplicação que encontra absolutamente imediatamente, problemas que você já vem discutindo seguramente desde o primeiro ano do ensino médio, às vezes um pouco antes. Vamos supor que eu esteja diante da expressão y igual a... Vamos pegar, por exemplo, x ao quadrado menos 10x mais 16. E eu digo para vocês assim, quero determinar o vértice da parábola. Tudo bem? Quero determinar o vértice da parábola. Como eu faço para determinar o vértice no ensino médio? Eu decoro coisas. Eu decoro que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a.
menos b sobre 2a. E aí eu faço menos b, menos 10, menos 10, dividido pelo dobro do a que vale 1, o a vale 1 aqui, invisível, menos com menos fica mais, 10 divide por 2 dá 5, ótimo. Está aqui o x do vértice da minha parábola. Essa parábola tem boca para cima, e portanto eu acabei de descobrir que esse ponto aqui que corresponde ao seu vértice é um ponto tal que o x vale 5, o x do vértice vale 5. E o y do vértice, quanto será que valerá? Tem duas maneiras de saber. A primeira é, decora de novo, cabeça. Vamos, cachorrada, decora. Y do vértice igual a menos delta sobre 4a. E a gente decora um monte de coisas, você sabe, no ensino fundamental e no ensino médio. Menos delta sobre 4a vai dar menos o delta, que é b ao quadrado 100, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 16, tudo dividido por 4 vezes o a, que vale 1. 4 vezes 16, 64, 100 menos 64 dá 36, isso aqui fica menos 100, ou seja, 100 menos 64, já vou colocar aqui 36 dividido por 4, que dá menos 9, certo? E eu chego com vocês à conclusão de que o ponto que corresponde ao vértice é o ponto de coordenadas 5 e menos 9. Alguns de vocês, inclusive alunos do estudo de matemática, por que não dizer, sabem que existem outros mecanismos para a gente calcular isso também no nível médio. Um deles se chama determine a média aritmética das raízes. A média aritmética das raízes. Soma as raízes e divide por 2. Isso funciona também para vértice de parábola. Essa parábola aqui, ela tem raízes 2 e 8. Essa é a equação de segundo grau, função de segundo grau, perdão. Tem raízes 2 e 8. Se vocês pararem para pensar, se eu somar 2 mais 8 e dividir por 2, calcular a média aritmética das raízes, portanto, eu vou chegar à conclusão de que isso aqui dá 10 dividido por 2, ou seja, 5. Tá vendo? 5. É aquele 5 que vocês estão vendo ali, certo? E também, quem estuda no estudo de matemática, se no Espartato, certamente sabe que o y do vértice a gente pode obter por um movimento bem simples, é só substituir o x do vértice no lugar do x da nossa expressão original. Então, se eu colocar 5 lá em cima no lugar do x, eu vou ter 5 ao quadrado, 25, menos 10 vezes 5, menos 50, mais 16. E agora acompanha 25 mais 16 dá 41, menos 50 dá menos 9. Eu encontrei os mesmos 5 e menos 9 do meu exemplo original, baseado em pura decoreba. Mas quem sabe cálculo não faz nem de um jeito nem de outro. Certo? Na verdade, a segunda parte até continua fazendo igual. Mas a primeira parte, quem sabe cálculo, não faz. Quem sabe cálculo pensa assim, estou diante de uma parábola que tem boca para cima. Certo? Estou diante de uma parábola que tem boca para cima. Logo, se eu estou diante de uma parábola que tem boca para cima e estou interessado em determinar as coordenadas do seu vértice, o vértice, em se tratando de um ponto de mínimo do ponto mais profundo do vale que corresponde à parábola que tem boca para cima, ele tem características muito especiais, certo? A mais especial delas é a de estar associado a uma reta tangente perfeitamente horizontal. Sim? Se essa reta tangente é perfeitamente horizontal, o seu coeficiente angular vale 0. E no mundo do cálculo, no mundo das funções, quem nos dá coeficientes angulares de retas tangentes é a derivada. Portanto, afirmar que essa reta tangente tem coeficiente angular igual a 0 é a mesmíssima coisa que afirmar que a derivada da função no x do vértice tem que valer 0. A derivada da função quando x for igual ao x do vértice seguramente valerá 0. Simplesmente pelo fato de que se isso não acontecesse, esse sujeito não seria o vértice. O vértice tem que ser o ponto mais ao sul de uma parábola que tem boca para cima. Da mesma forma, ele tem que ser o ponto mais ao norte de uma parábola que tem boca para baixo. Mas essa particularidade de estar associado a uma reta tangente horizontal, o vértice mais perde. Sabe o que quem estuda cálculo faz para resolver esse problema? Número 1, e aí vem o nosso ditado que acompanha todas as aulas de cálculo que eu dei na minha vida até hoje. Na dúvida, deriva. Certo? Depois que a gente aprende a derivar, na dúvida, deriva. Deriva primeiro. Aquilo ali vai valer alguma coisa, vai valer uns pontinhos na nota. Você vai olhar e vai dizer, pelo menos ele sabe derivar. Pode não saber por que tu derivou, mas deriva. Vai por mim. Tá? Em segundo lugar, iguala a derivada a 0. Iguala a derivada a 0. E todo mundo pode derivar, inclusive você. Esse é o título da aula. Dá uma olhada. Eu quero a derivada dessa função agora. Vamos chamar ela de f de x para ficar com a notação bonita.
e derivar essa função agora f' de x, certo? Derivando a função, deriva comigo x ao quadrado. Lembra? Passa o 2 multiplicando e perde uma unidade. Derivando x ao quadrado, eu encontro 2x. Agora deriva menos 10x. Lembra? Número encostado no x. O x some e desce só o número. Derivada de 10 menos 10x, portanto, é igual a menos 10. E finalmente uma constante 16. A derivada é zero, lembra? A derivada de uma constante sempre vale zero. E eu aproveito para registrar, não falei isso formalmente, mas a derivada de uma soma é sempre igual à soma das derivadas, certo, gente? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Por isso que eu posso derivar separadamente x ao quadrado menos 10x e mais 16. Eis que tenho aqui, portanto, a derivada da minha função f. Essa derivada tem a habilidade de me fornecer coeficientes angulares das retas tangentes à minha parábola. Mas eu estou interessado em apenas um dos infinitos pontos que poderiam atrair a minha atenção. Só um, só o vértice. E eu sei que no vértice, observem bem, a derivada vale zero. O que eu faço, portanto, com a derivada que eu acabei de descobrir? Adivinhão? Adivinhona? Vai igualar a derivada a zero em seguida, ó, primeiro, na dúvida, deriva, certo? Na dúvida, deriva. E em segundo, iguala a derivada que tu acabou de derivar, iguala a zero, certo? Depois de derivar, iguala a zero. Vê se não é surreal. É de cair todos buteados do bolso. 2x menos 10 iguala a zero. Agora calcula a raiz. 2x é igual a 10, ou ainda x é igual a 5. Sabe o que tu acabou de fazer sem saber? Acabou de perguntar para a derivada quando ela vale zero. Em outras palavras, acabou de perguntar para o coeficiente angular quando ele vale zero. Em outras palavras, acabou de perguntar para a reta tangente quando ela é horizontal. E no caso de uma parábola, a reta tangente só vai ser horizontal quando nós estivermos exatamente no vértice da parábola. Cara, isso é tão lindo, mas tão lindo, que eu não sei nem como descrever o tamanho da minha emoção ao ter a oportunidade de explicar isso aqui para vocês, de explicar isso aqui para tanta gente. Agora, vocês querem uma coisa mais bizarra ainda? Eu sempre gosto de fazer. Aí vocês vão dizer, tá, e o y, o que é que tu faz para encontrar o y? Pega o x e joga lá na função. É para isso que a função continua servindo, para nos dar y quando a gente tem x, certo? Então, uma vez descoberto o x, a gente joga ele na função para descobrir o y. Isso vale não só para a parábola, mas para qualquer outra função em que a gente venha a esbarrar. Olha que lindo isso aqui. Genericamente falando, essa função é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Todo mundo de acordo? Ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou repetir os mesmos dois movimentos, tá? Os mesmos dois movimentos usando uma função quadrática genérica. Não específica, mas uma função quadrática genérica. Certo? Acompanha comigo então. Pega essa função aí, função quadrática agora. Deriva. Na dúvida, deriva. Certo? Na dúvida, deriva. Saudade, meu amigo Renanzinho. Renanzinho vai voltar, fica frio. Dá uma olhada. F de x, ax ao quadrado mais bx mais c. A derivada f' de x vai ser igual. Vamos lá? Derivando ax ao quadrado. Pega o 2, passa multiplicando e perde uma unidade. O 2 vai passar multiplicando o a, vai ficar 2ax. Todo mundo comigo? 2ax. Perdeu uma unidade, o 2 virou 1, ficou só 2ax, certo? Agora deriva bx. B é um número real. Deriva bx. O x some, fica só o b. 2ax mais b. E por último, deriva c. C é uma constante. Derivada é zero. Fechou todas, está aqui a minha derivada genérica de uma função quadrática f' de x é igual a 2ax mais b. Na sequência, na esteira desse raciocínio, deriva e iguala a zero. Meu Deus, cara, eu não acredito. Não é possível. Olha só, eu vou pegar 2ax mais b e vou igualar a zero. E vou pedir a vocês que façam a gentileza de isolar o x junto comigo. Isola o x. Se eu isolar o x, esse b vai para a direita como menos b. Eu vou escrever que 2ax é igual a menos b. E agora o 2a, coeficiente do x, vai passar dividindo, perdão. Eu vou escrever que x é igual a menos b sobre 2a. A minha dúvida é, vocês reconhecem esse menos b sobre 2a de outros carnavais? Vasculhe a sua mente. Volte para o ensino médio, primeiro ano momentaneamente, para resgatar a informação importantíssima de que esse menos b sobre 2a é nada mais, nada menos do que o x do vértice.
o x do vértice que vocês acabaram de encontrar usando derivadas, eu sei que muitos pela primeira vez. Todo mundo pode derivar. E vocês, inclusive, já podem se atrever a derivar funções quadráticas, polinômiozinhos e usar as duas estratégias para encontrar vértices de parábolas. Eu tenho certeza de que vocês vão se surpreender quando as coisas começarem a fechar.